Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Culto online. E nós estamos dando seguimento na nossa série Campeões. Quantos homens de Deus que nós já vimos até agora, não é verdade? Homens vitoriosos que venceram nas mais diversas áreas de suas vidas espirituais. Vimos o campeão da fé, vimos o campeão de tanta coisa, já está até me fugindo aqui na memória, né? Campeão da fé, campeão da perseverança, campeão da pureza e por aí vai. Foi muito campeão, né? Nós já vimos aí uns 5 personagens e nós vamos ver agora mais um, não é? Que é Moisés. Olha, vou falar de Moisés, meus irmãos, que novidade! Eu quero falar com você. Pastor, você não enjoa de falar de Moisés, não? Pior que não, né? Gosto demais de Moisés, é o meu personagem favorito, é o meu herói bíblico, eu posso dizer assim. E o nosso tema de hoje, da nossa série Campeões, onde nós estamos vendo os maiores campeões da fé, homens que foram realmente vencedores ao lado de Deus, o nosso campeão de hoje é Moisés, o campeão da mansidão. A mansidão, ela é uma característica das pessoas espirituais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Números, no capítulo de número 12, no versículo de número 3. Amém? Tá com a sua Bíblia aí? Lembrando mais uma vez, culto online é culto. Pega a sua Bíblia, senta na sala, pega o seu celular, fone de ouvido, tablet, notebook, televisão. Eu não sei como você participa do culto online, mas pega a sua Bíblia e me acompanhe. Números, capítulo 12, versículo de número 3. Moisés, o campeão da mansidão, diz assim a palavra do Senhor. E era o varão Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens sobre a terra. Já pensou? Que versículo forte, não é verdade? Não é sempre que a Bíblia ela é tão taxativa num versículo como ela é aqui nesse texto. E eu quero ler novamente. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Deus Santo, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor pelas vidas que aqui estão, ó Pai, nesse momento, diante dos seus aparelhos, por essa rede de internet, pedindo ao Senhor, ó Pai, que nesse momento o Senhor esteja indo até o lar de cada irmão, abençoando, falando com eles, trazendo aquilo que eles precisam, ó Pai, ao seu coração, à sua alma nesse momento. Fala com cada um de nós, ó Pai. Alimenta o nosso espírito. É o que nós te pedimos e precisamos, ó Pai. Precisamos e por isso colocamos isso diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Moisés, o campeão da mansidão. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Mansidão. Você se considera alguém manso? Você sabe o que é alguém manso? Alguém manso é alguém tranquilo, não é? É alguém da paz, é alguém que não quer problemas, é alguém que não vive preocupado, é alguém que não vive estressado, mas é alguém, como dizem na gíria por aí, muito de boas, né? Muito tranquilo, tranquilo como um grilo. Olha quantas gírias que tem aí, né? Mas brincadeiras à parte, muitas vezes nós somos extremamente estressados e a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser mansos. O próprio Senhor Jesus Cristo ele vai nos dizer algumas centenas de anos lá na frente que nós devemos ser como Ele, pois Ele é manso e humilde de coração. E a Bíblia ela vem nos dizer aqui em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés, olha que texto forte, ele era o homem mais manso da terra, o homem mais manso do planeta. E eu fiquei pensando nisso, meus irmãos, porque eu quero fazer aqui alguns destaques, né? Quero fazer aqui algumas considerações.
Moisés, ele não era manso necessariamente a vida toda, não é? Mas ele se tornou manso. Ele se tornou o homem mais manso da terra. Quando nós nos deparamos, né, com essa expressão de que Moisés era o homem mais manso da terra, a primeira coisa que nós nos lembramos é que ele matou um egípcio. Lembra? Ele viu um egípcio atacando um compatriota hebreu, ele ficou indignadaço. E o que ele fez? Ele não conseguiu se conter, ele não conseguiu segurar a sua ira, mas ele explodiu em raiva e matou aquele egípcio. Como então dizer que Moisés era alguém manso? Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia ela faz uma clara distinção entre o velho homem e o novo homem. Aquele Moisés que matou aquele egípcio não é esse Moisés que é chamado de o homem mais manso da terra. Pastor, como assim? São duas pessoas diferentes? Sim e não. Fisicamente, Moisés era a mesma pessoa, mas espiritualmente não era. Havia o velho homem, havia o velho Moisés, aquele que ainda não havia tido um encontro com Deus, que matou aquele egípcio numa explosão de raiva, numa explosão de ira. E havia o novo Moisés, o Moisés nascido do Espírito, aquele que conheceu o Senhor Deus lá no monte, naquela sarça, e que experimentou os milagres do Senhor, e que foi lá para o Egito e que teve novas experiências com Deus, que nasceu de novo no Espírito Santo. Esse é um novo homem, esse é um novo Moisés. E o novo Moisés, o Moisés nascido do Espírito Santo, é que é chamado pela Bíblia Sagrada de o homem mais manso da terra, o homem mais manso do planeta. E eu pergunto para você, e aí? Você é manso? Você se considera alguém manso? Nós temos os nossos temperamentos, não é verdade? Mas o Espírito Santo, ele transforma o nosso temperamento. Quando eu falo da transformação que Moisés viveu, eu me lembro da transformação que centenas de anos depois o apóstolo Pedro vai viver. Ele era tão explosivo quanto Moisés. Eu me lembro da transformação que o apóstolo Paulo ele vai sofrer. Não é? Porque o apóstolo Paulo era tão mortal, tão letal quanto o velho Moisés. Mas todas essas pessoas tiveram um encontro com Deus, tiveram o seu temperamento transformado. Mas falando de Moisés, meus irmãos, em toda a terra não havia homem manso como Moisés. Essa é uma expressão muito forte. É uma expressão que com certeza faz de Moisés o campeão da mansidão. Mas o que significa, em primeiro lugar, uma pessoa mansa? Você sabe? O que significa? Se eu perguntasse para você, fosse uma prova, se você estivesse fazendo uma prova agora, não, pastor, não quero fazer prova não. Não, faz de conta, faz de conta, imaginação. Se você estivesse fazendo uma prova agora e alguém te perguntasse o que é uma pessoa mansa, o que você responderia? Em primeiro lugar, uma pessoa mansa é uma pessoa que está debaixo do controle de Deus, com certeza. Aquele Moisés que matou o egípcio lá atrás, ele não estava debaixo do controle do Senhor, ou seja, ele não deixava o Espírito Santo dirigir a sua vida, ele não entregou as rédeas da sua vida ao Espírito Santo. Agora o novo Moisés, sim, o Moisés que encontra o Senhor Deus lá no monte, o Moisés que experimenta maravilhas no Egito, o Moisés que sai com o povo e o mar se abre, o Moisés que vive por muitos anos no deserto, com o povo de Deus, ele sim é um homem que se colocou debaixo do controle de Deus e por isso ele foi transformado. Quando nós olhamos para a nossa própria vida e não nos identificamos como alguém manso, talvez o que esteja faltando é colocarmos a nossa vida debaixo da direção do Senhor. Mas pastor, eu já sou crente, eu sei, você pode ser pastor, você pode ser o Papa, mas se você não colocar a sua vida debaixo do controle do Senhor, o Senhor não controlará a sua vida, porque Ele respeita o seu livre-arbítrio, Ele respeita a sua liberdade, Ele não chega chutando a porta, Ele quer que você permita que Ele controle a sua vida.
O manso, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, esse termo manso é aquele que é domesticado. Né? Você já viu quando você chega numa casa e tem ali aquele cachorro bravo, o cachorro lá rosnando, babando, aí o dono da casa vira para você. Quem nunca passou por isso? Duvido que você nunca tenha passado por isso. Você chega lá, o cara tem um Rottweiler, tem um Pitbull, tem um Doberman, o bicho tá... E aí você chega e fica meio com medo de passar, o cachorro tá até babando, né? Ele olha pra você, parece que ele vê um pedaço de picanha. O cachorro tá com água na boca. E aí o dono vira pra você na maior cara de pau do mundo e fala assim: pode vir que ele é manso, ele não morde não. E aí? O que você faz? Você vai? Não é? Mas a palavra manso utilizar, eu não vou. A palavra manso na Bíblia é exatamente domesticado. Quando nós temos um animal como um cachorro, que geralmente é um animal que deveria ser bravo, não é? Por natureza, um cachorro, tanto que a gente coloca para vigiar a nossa casa. Vigiar é uma característica dos bravos, mas ele se torna manso. Ele chega em você, põe a cabecinha no seu colo, ele te lambe, ele traz a bolinha para você. Esse animal está domesticado, ele está amansado. E o termo que a palavra de Deus ela usa para se referir a você e a mim como pessoas mansas, homens mansos, mulheres mansas, é exatamente esse termo, domesticado. Ser manso é como ser domesticado pelo Senhor. E nós só podemos ter dentro de casa um animal manso, não é verdade? Ou nós só podemos usar um animal manso. Pastor, usar um animal, isso hoje em dia não se fala. Calma, né? Calma, sem radicalismo. Eu estou falando, por exemplo, de um cavalo. Né? Um cavalo manso, ele não vai ter serventia para o seu dono não vai conseguir andar nesse cavalo. Agora, um cavalo amansado, domesticado, ele vai poder ser montado. Ele vai ter uma utilidade para o seu dono, tá entendendo? Né? Assim como um cavalo manso ele pode ser utilizado pelo seu dono, nós só podemos ser utilizados pelo nosso Deus, que é o nosso dono, quando nós somos amansados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque senão nos tornamos arredios, tentamos de toda forma nos livrar do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, andar sem ele como um animal selvagem. Uma brisa suave, ela pode ser usada, não é verdade? Uma brisa suave, ela pode ser domesticada, vamos dizer assim. Como assim, pastor? Eu posso usar uma brisa para poder direcionar o meu barco no mar, no rio, usar esse vento leve, vento manso, para poder guiar o meu barco. Mas um furacão, ninguém consegue usar. Você não vai conseguir usar um furacão. Um furacão é uma ferramenta de destruição. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o manso ele já morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito Santo. A mansidão é um fruto do Espírito Santo. Vamos dizer? Diga aí na sua casa, fala para a pessoa que mora com você. Vem cá, se a pessoa está lá lavando louça, né? Grita ela aí da sala e diz, olha, a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Amém? Amém, meus irmãos. Segundo, uma pessoa mansa é uma pessoa que suporta injúrias. Eu perguntei para você, né, se você se considera alguém manso, aí você pode ter pensado assim, manso? Eu é que não levo desaforo para casa. É ruim, hein? Não levo desaforo para casa de jeito nenhum, não é? Bom, uma pessoa mansa, ela não é facilmente provocada. Não é? Um espírito manso, ele é um espírito que não se inflama facilmente. Davi, ele dá o seu testemunho, né? Lá em Salmos, no capítulo 38, nos versículos 12 e 13, ele diz assim, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço. Ouço o quê? Os desaforos dessa gente. E qual mudo não abro a boca? Né? O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Davi está dizendo que quando ele é provocado, ele finge que não está ouvindo e ele nem sequer responde. Quando você é provocado, todo mundo é provocado em algum momento, né? Quando você é injuriado,
Será que você se faz de surdo? Ou será que você abre bem os ouvidos e já grita com a pessoa, esbraveja e responde mesmo, né? Davi, ele tá meio que dizendo assim, olha, quando tentam me provocar, eu me faço de bobo. É isso que Davi está dizendo, não é? Mas essa, meus irmãos, é uma característica de alguém mansa. Eu não estou dizendo para você se fazer de bobo. Estou dizendo para você não entrar na pilha daqueles que querem te injuriar. Muitas vezes as pessoas vão querer te provocar para te desestruturar. Você já deve ter passado por isso. Seja no trabalho, seja em casa, na família, entre os amigos. Mas Davi não era fácil de ser desestruturado, não é? Ele fingia que não estava ouvindo, ele não respondia e deixava o Espírito Santo guiar a sua vida. Há, contudo, meus irmãos, algumas coisas que se opõem à mansidão. Algumas coisas que atrapalham você de ser alguém manso, de ser alguém mansa. A precipitação é uma dessas coisas, né? Uma pessoa precipitada, uma pessoa que fala antes de pensar. Você fala antes de pensar? Uma pessoa que age antes de pensar. Ela é uma pessoa que se destempera muito facilmente. Essa pessoa, ela com muita dificuldade, será alguém mansa. A maldade é uma coisa que atrapalha a nossa mansidão, né? A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ou seja, a Bíblia compara a maldade com assassinato, né? E muitas vezes o ser humano ele tem a maldade em si por nata, né? Porque o pecado habita em nós, mas nós não podemos deixar que a maldade guie a nossa vida. Entre os meus personagens fictícios aí, o meu favorito, vocês sabem, eu sempre falo isso nas minhas ministrações, é o vilão Lex Luthor, né? Ele é um vilão, mas eu gosto dele, né? Não é necessariamente um vilão, não. Que às vezes ele faz coisas boas, não é? Mas o Lex, ele costuma dizer assim, que o mal, ele não lhe é imposto. O mal é uma escolha. E muitas vezes nós escolhemos pela maldade. Muitas vezes nós fazemos coisas más e sabemos que estamos fazendo mal. E aí a Bíblia vem nos dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, não é? Então a maldade, ela nos atrapalha de sermos mansos. Quando deixamos que a maldade domine a nossa vida, ela nos prejudica, ela nos atrapalha. Ela não permite que nos pareçamos como Moisés, que era um campeão da mansidão. Ela não permite que nos pareçamos com Jesus, que é o manso dos mansos. Precisamos pensar nisso, né? Quantas vezes deixamos a maldade, a carnalidade guiar a nossa vida? A Bíblia nos compara a assassinos quando permitimos que a maldade nos domine. Sentimento de vingança. Sentimento de vingança atrapalha sermos mansos. Não é? A Bíblia fala que a vingança ela é do Senhor. E quando nós queremos agir com vingança, nós estamos usurpando uma ação exclusiva de Deus. Pastor, como assim? Quer dizer que eu não posso me vingar de ninguém? Exatamente. A Bíblia diz que a vingança é uma ação exclusiva de Deus. O Senhor se vinga pelos seus servos. Os seus servos não se vingam de ninguém. Seus servos são mansos. Nós vemos o Senhor Jesus, ele repreendendo o apóstolo Pedro quando ele tenta arrancar, quando ele tenta nada que ele arranca, né, a orelha de Malco, quando ele vem prender Jesus, e Jesus repreende Pedro, né? A vingança, ela é algo que atrapalha a nossa mansidão. A língua é algo que atrapalha a nossa mansidão. Quando a língua nos domina, Tiago, ele fala muito sobre isso, né? Lá no capítulo de número 3, ele fala que a língua ela tem um poder de direção, né? Porque ele compara a língua ao freio e ao leme, e ele fala que a língua também tem poder de morte, porque compara a língua com fogo e o veneno. Então a língua ela nos dirige, mas a língua também mata, né, pessoas. Quando a gente permite, ou melhor, quando a gente não controla a nossa língua, nós não conseguimos ser pessoas mansas. Olha o que Davi falou lá atrás, não é? Que as pessoas o provocavam e aí ele controlava sua boca, seus ouvidos e sua boca, e ele não respondia. Então, meus irmãos, a língua ela tem que ser controlada se queremos ser pessoas mansas. Tem gente que se orgulha, né, de falar na cara de todo mundo que pensa, mas Jesus nos ensina que isso não é uma coisa boa, não. Quem está se orgulhando de falar na cara de todo mundo que pensa, está se orgulhando de ser feio, não é? Falando assim numa linguagem bem espiritual. Precisamos
ter cuidado com isso. Amém? Você está comigo até aqui? Então vamos lá? Terceiro lugar, a gente já viu aqui o que nos atrapalha, né, de ser uma pessoa mansa. Mas em terceiro lugar, uma pessoa mansa é uma pessoa que perdoa injúrias. Olha o que Jesus diz lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma causa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas também. Não adianta orar e não perdoar. Eu me lembro de uma história de uma mulher, uma história real, uma mulher que foi visitada pelo seu pastor no leito da morte. E aí o pastor perguntou para ela assim: você está pronta para perdoar os seus inimigos? E aquela mulher respondeu assim: eu não vou, a mulher crente, eu não vou perdoá-lo, mesmo sabendo que por isso eu estou indo para o inferno. Olha o peso disso, meus irmãos. Olha o peso disso. Essa mulher preferiu ir para o inferno do que perdoar os seus inimigos. Jesus, ele perdoou até o fim da sua vida humana, da sua vida carnal. Ali na cruz, ele estava sendo ultrajado. Ali na cruz, ele estava sendo humilhado. Mas ali na cruz, um pouco antes da cruz, ele perdoou Judas. Amigo, aqui vens. Ele disse a Judas, ele chama Judas de amigo, mesmo depois que Judas o traiu. Ele perdoa aqueles seus assassinos. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, nos momentos finais da vida carnal de Jesus. Jesus perdoou, e ele perdoou também você e a mim, pelos nossos pecados, pelas nossas injúrias, por tudo aquilo que nós fazemos que é contrário à sua santidade e à sua pureza. Quarto e último lugar, meus irmãos, uma pessoa mansa, ela recompensa o mal com o bem. Não é? Amar os inimigos, fazer o bem por eles, é uma marca de uma pessoa mansa. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, né? A Bíblia diz que se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar-lhe de comer. Está lá em Romanos 12. O apóstolo Pedro, ele disse: não pagando o mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 9. Não é? A palavra de Deus está nos dizendo que quando nós somos perdoadores, nós somos abençoados por Deus. Meus irmãos, como vale a pena lutarmos para sermos campeões da mansidão como Moisés? Como Moisés foi abençoado, não é verdade? E Moisés foi extremamente abençoado porque ele era alguém manso, alguém que perdoava, alguém que tolerava, alguém que estava sempre disposto a não explodir com as pessoas, não é? Moisés, ele não pagava o mal com o mal como um selvagem, não é? Mas ele pagava o mal com o bem. Quando Moisés ele é meio que ultrajado pelo povo de Deus, porque ele está lá no monte demorando, e ele desce, e o povo está ali idolatrando aquele bezerro de ouro. O povo está contra Moisés, né? Moisés, ele clama por aquele povo, o povo que se fez inimigo de Moisés. E Moisés arrisca sua própria salvação por aquela gente. Quando Deus começa a matar aquela gente, Moisés, ele ora a Deus e diz: Senhor, para de matar essa gente ou risca-me do teu livro. Já pensou? Moisés, ele faz algo que nós nunca devemos fazer, viu? Nunca se atreva a isso. Moisés coloca Deus contra a parede, não é? E eu posso dizer isso assim, beirando uma heresia, mas não é uma heresia não. Moisés coloca Deus contra a parede, ele diz: para de matar essa gente, ou risca-me do teu livro. Moisés sabia que ele era muito amado pelo Senhor, que pelo amor que o Senhor sentia por ele, o Senhor não queria perdê-lo do seu livro, não é? E aí o Senhor para de matar aquela gente. Moisés,
ele arrisca a própria salvação por pessoas que se fizeram inimigas de Moisés, que rejeitavam sua liderança, que o criticavam o tempo todo, que o provocavam de toda maneira. Aquele bezerro era uma forma de provocar Moisés. Mas Moisés arriscou a própria salvação por aquela gente. Tem como nós não reconhecermos Moisés como o homem mais manso do mundo? Impossível, não é verdade? Pagar o mal com o mal é agir como um selvagem. Guarda isso. Pagar o bem com o mal, tem gente que faz isso, é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão, como um servo do Senhor, como uma pessoa mansa. Concluindo, meus irmãos, mas afinal de contas, né? Quais as razões para nós sermos mansos? Moisés era o campeão da mansidão, o homem mais manso da terra. Nós estamos estudando os campeões da fé, os campeões bíblicos, os campeões de Deus, para nos esmerarmos neles, para imitarmos cada um desses homens, para buscarmos essas qualidades espirituais. Mas para que sermos mansos? Qual é a importância disso? Meus irmãos, nós devemos ser mansos porque Jesus, o nosso Supremo Senhor, o nosso Deus, ele foi o manso dos mansos. Ele falou a respeito de si mesmo: eu sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. E ele não fala só isso, ele diz assim, aprendei de mim, porque sou manso. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês precisam aprender comigo a ser mansos. Sejam como eu, né? É Deus nos desafiando ao imitarmos. Nós devemos ser mansos porque os servos de Deus do passado, eles também foram mansos. E eles são os nossos exemplos, eles são os nossos heróis, eles são os nossos modelos, eles são aqueles nos quais nós nos espelhamos. Meus irmãos, Abraão, ele abriu mão dos seus direitos, né? Ou seja, ele foi um homem manso. Ele com Ló, né, foi a primeira ministração da nossa série Campeões, o campeão da fé, né, lá atrás, na primeira mensagem. Ele demonstrou a sua mansidão quando ele abriu mão dos seus direitos de escolher a terra para onde ele e Ló iriam no futuro, né? Alguém manso é alguém que não faz questão das coisas, que não briga por tudo, que acha problema em tudo. Moisés foi alguém manso porque a palavra nos diz que ele foi o mais manso do planeta. Davi foi alguém manso, meus irmãos, porque quando Saul o seguia, o perseguia loucamente, querendo matar Davi, Davi teve a vida de Saul 2 vezes em suas mãos e ele não matou Saul. Mais à frente também um outro inimigo de Davi chamado Simei. Ele também criou tantos problemas para Davi. E quando Davi teve a vida de Simei em suas mãos, ele não permitiu que a vida de Simei fosse retirada, né? Está lá em 2 Samuel, no capítulo de número 16, no versículo de número 11. Ou seja, meus irmãos, quando nós olhamos para Davi, quando nós olhamos para Moisés, para Abraão, para Jesus, nós vemos o exemplo que nós devemos seguir. Nós devemos ser mansos porque a mansidão é o caminho para derreter e conquistar o coração dos nossos inimigos. A palavra diz lá em Provérbios 15, versículo 1, a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda, ou seja, a resposta mansa, ela desvia o furor. A ira, a raiva, a contenda, a briga, ela pode tornar um amigo inimigo. Você já teve algum amigo seu que se tornou seu inimigo? Porque vocês acabaram brigando? Pois é. A briga gera inimigos, transforma amigos em inimigos. Contudo, a mansidão, ela tem o poder de transformar um inimigo em amigo. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Olha o poder da mansidão. Como que eu posso alcançar a mansidão? Como você pode alcançar a mansidão? Para finalizar, nós podemos dar 3 passos. Primeiro passo, a gente precisa saber quem a gente é. Um cristão?
Será que somos cristãos? O cristão é manso. Então a gente precisa saber, se eu não sou manso, eu não estou sendo cristão. O segundo passo, a gente precisa aceitar as nossas responsabilidades. Eu sou um cristão. Eu me reconheço como um cristão. Um cristão é manso. O cristão tem uma responsabilidade, né? Ser cristão traz sobre nós responsabilidades. E entre essas responsabilidades, a responsabilidade de ser manso, de lutar por uma vida mansa nos momentos mais abruptos da nossa vida. E por fim, terceiro passo, nós devemos definir as nossas prioridades. Será que nós queremos agradar o nosso Deus ou a nossa carne? Quando eu não sou manso, quando eu sou brabo, quando eu sou brigão, quando eu deixo a minha braveza, o meu temperamento dominar as minhas ações, eu estou deixando a carne dominar a minha vida e não Deus. A carne está sendo a minha prioridade e não o Senhor. Mas quando o Senhor, Ele é a minha prioridade, eu coloco a mansidão para trabalhar. E nos momentos mais críticos, como Jesus, como Moisés e tantos outros, a mansidão ela se destaca e as pessoas conseguem perceber que nós somos diferentes. E aí, meus irmãos, como nós somos abençoados pelo Senhor. Moisés foi um homem extremamente abençoado pelo Senhor, mas porque ele aprendeu a ser manso, humilde de coração, a exemplo do seu Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer nesse momento por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Eu quero colocar a vida de cada ouvinte aqui em suas mãos, ó Pai, e pedir ao Senhor que o Senhor esteja amansando os nossos corações. Aqueles que estão me acompanhando nessa noite, que talvez fazem uma autoanálise e percebem, ó Pai, que são coléricos, que têm um temperamento muito inflamado, que por muitas vezes perdem a razão por brigar, por explodirem. Assim como Moisés no passado era explosivo, ó Pai, imortal, nos ensina a sermos mansos, como o Senhor ensinou a Moisés. Nos ensina a caminharmos debaixo da vontade do Senhor. Certamente, ó Pai, as suas bênçãos estarão sobre nós, os céus se abrirão sobre nós, quando aprendermos a sermos mansos, como Moisés, como o Senhor Jesus. Quebra as nossas dificuldades, quebra as nossas resistências, ó Pai. Faça de nós pessoas novas para a honra e glória do nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Moisés, o campeão da mansidão. Moisés mudou, nós podemos mudar também. Moisés foi muito abençoado nessa mudança. Certamente seremos também. Uma semana de paz, uma semana de graça. Nos vemos todos os dias no Minuto com Deus, né? 1 Minuto com Deus. É um novo projeto que nós estamos começando, né? É uma devocional, mas é uma devocional menor do que o Momento da Palavra. O Momento da Palavra às vezes tinha 4 minutos, 3 minutos, né? 1 Minuto com Deus é 1 minuto com Deus. Desconsidera as vinhetas, né? É 1 minuto com Deus. E não deixa não de compartilhar essas pequenas palavras com as pessoas. Certamente elas serão muito abençoadas. Um vídeo tão pequenininho, todo mundo vai ver, né? E como hoje tem sido fácil abençoarmos uma vida. Recebeu 1 minuto com Deus? Compartilhe 1 minuto com Deus. Você vai estar abençoando essa pessoa com certeza, não é? Então nos vemos amanhã no 1 Minuto com Deus e também no domingo na nossa Escola Bíblica Dominical, presencial, online, no culto ao vivo, culto presencial, culto online. Agora tem culto de todo jeito, não é? Beijo no coração, vamos nos vendo então por aqui. Até a próxima. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.
às portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Com paciência Ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê